Menciona para nós a campanha salarial 2008 e a exigência da redução das 40 para 40 horas semanais a jornada de trabalho e os 20% de aumento salarial. Se eu for falar disso sob o ponto de vista das mulheres, nesse aspecto, nós vamos dizer que a redução da jornada de trabalho vai ser um ponto favorável por esse aspecto que a gente está falando aqui da responsabilidade compartilhada. Né? A redução da jornada de trabalho, ela não só favorece um mercado que vai poder empregar mais gente, porque o DIEESE, né, que é o nosso órgão de assessoria de estatísticas e econômicas, já disse, olha, redução de jornada de trabalho de 44 para 40 horas vai gerar mais de 1 milhão de empregos, né? Mas nós também estamos falando de melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Condições de que essas pessoas possam estar mais com a sua família, possam também dedicar mais tempo para formação, para fazer um curso, para se qualificar cada vez mais para exercer sua função no mercado de trabalho. Então, eu acho que esse tipo de diálogo e de favorecimento vai ser por igual, tanto para os trabalhadores quanto para a empresa, né? Em relação ao que a gente está pedindo como reajuste, eu acho que a gente está olhando para uma indústria que vem vivendo recordes de crescimento, né? Ou seja, a cada ano tem se superado o que foi 2006, o que foi 2007, né? E o que está também se configurando em 2008, nos dá o argumento mais do que suficiente para dizer que este crescimento da indústria propriamente dito tem um reflexo pelos seus profissionais, né? Ou seja, pelos trabalhadores que estão ali à frente dessa produção, né? E, portanto, legitima a possibilidade de você ter a sua parte ali dentro do que é esse crescimento, né? Então, é você fazer com que, de novo, né, essa sociedade seja um pouco mais justa, reparta um pouco mais para a gente tirar um pouco essas desigualdades. Quem tem muito, quem tem pouco, tem pouco. Então, o contexto é esse. Sobre a licença maternidade, que a partir de 2010 sobe de 120 para 180 dias. A licença maternidade de 120 para 180 é um avanço social do qual o Brasil vai se beneficiar muito deles. É um benefício de longo prazo. Ele não é um benefício de agora, é um benefício de longo prazo. É a gente poder colocar para essa sociedade a condição de se pensar que sociedade a gente quer lá na frente, né? Tem as controvérsias, as empresas estão dizendo, não vamos mais contratar mulheres, né? E quando a gente viveu a Constituinte de 88, que mudou a lei da licença maternidade para 120, a gente viveu esse mesmo contexto, né? Se a gente for olhar do ponto de vista mais recente agora, nós vamos dizer também que por outros pontos de defesa, de luta, né, que os trabalhadores colocaram, como a questão do salário mínimo, que as empresas quebram, a Previdência quebra, e não quebrou, muito pelo contrário, a gente ganhou aí um benefício de ter efetivamente uma política de valorização do salário mínimo. Então, a responsabilidade social dessa maternidade passa a ser de todo mundo, das mulheres, das empresas, da sociedade. Ela é voluntária, as empresas não serão obrigadas, né? Então, e eu acho que isso é bom. É bom você ter o exercício de optar. A escolha, ela é uma coisa importante, ela é um exercício de cidadania muito importante, né? Em que se a mulher entender que ela tem as condições, ou que ela quer ter essas condições de ficar os 6 meses, ela vai optar. É um exercício concreto de cidadania. E no caso das empresas, um exercício concreto de responsabilidade social para com o país onde ela está instalada, né? Então ela tem ali os seus ganhos e ela precisa um pouco também devolver isso em responsabilidade social. E essa garantia agora vai permitir com que nós tenhamos uma saúde pública mais saudável, porque as crianças
mais amamentadas têm menos riscos de doença, portanto, nós também temos trabalhadoras que vão faltar menos ao trabalho, né? Nós vamos ter trabalhadoras mais satisfeitas, mais reconhecidas, portanto, mais produtivas. Então, eu acho que o ganho em relação àquilo que estão, que alguns setores estão colocando aí como controverso, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu não acredito. Eu acho que é um desafio, ele é uma lei, é voluntário, vai caber a nós também do movimento sindical buscar incorporar isso efetivamente nas nossas convenções coletivas, né? Estabelecer disso um diálogo de negociação mesmo. Falando de outros assuntos ligados à cidadania, direitos humanos, as questões de raça, etnia, de juventude, e a questão também da aposentadoria dos idosos. Ao longo de mais de 10 anos de luta pela erradicação do trabalho infantil, o Brasil hoje tem uma política bastante concreta, mas que tirou mais de 10 milhões de crianças no início da década de 90 para mais ou menos hoje em torno de 5 milhões, 4 milhões e meio aí de crianças que ainda trabalham, né? E isso se deu não só pelas políticas mais efetivas, políticas públicas mais efetivas, quanto também pela própria mobilização da sociedade civil organizada e pelos sindicatos, que aderiram a essa pauta, né, que não era pauta do movimento sindical, discussão do trabalho infantil, mas também não era, a gente não via há 20 anos atrás tantas crianças trabalhando como a gente vê hoje. Tem uma observação de que a gente está num momento agora meio de estagnação dessa retirada das crianças do trabalho. E isso é preocupante, porque a gente vem em queda, né? E isso é importante para nós mantermos essa situação da queda, ou seja, menos crianças trabalhando, né? Cada vez mais, até que a gente possa efetivamente chegar à erradicação. O Brasil, ele já assinou, ele sancionou, é lei no nosso país, as convenções 138 da OIT e a convenção 182. A 138 é a que estabelece que nenhuma criança pode trabalhar, a não ser aquelas em condições do aprendiz. E a 182, ela trata, isso é de longo prazo, então as piores formas de trabalho infantil também são proibidas aqui no Brasil. E as piores nós estamos falando desde aquela que vai do tráfico de drogas, né, que é onde a criança está ali numa situação do avião, né, do olheiro e tudo mais, a questão do turismo sexual e tudo mais. Recentemente, agora, a lei estabeleceu que o trabalho doméstico não pode mais ser realizado por menores de 18 anos. Então, eu acho que isso também é um avanço no Brasil em relação à questão do combate ao trabalho infantil. Em relação às questões raciais, nós somos um país em que a nossa sociedade, agora mais recentemente, consegue se enxergar pela afrodescendência. Quando o IBGE realizava a PNAD, por exemplo, as pessoas, na pesquisa domiciliar, a pergunta quando se colocava ali, né, em que condição a pessoa se colocava do ponto de vista racial, ela não se identificava como negra, ela conseguia se identificar como parda, né, como se pardo fosse par de alguma cor, né. Então, acho que isso, inclusive, já saiu das pesquisas brasileiras, o que é importantíssimo, né. Eu acho que mais da metade da população negra, afrodescendente, tem nos seus registros, aqueles que não são muito negros, né, tem no registro a cor parda. Eu, no meu registro, é a cor parda. Agora, né, isso é uma coisa absurda dentro de um país em que a gente tem a miscigenação que existe. Então, e isso se reflete, Davis, no mercado de trabalho, né? Os trabalhadores negros, além das dificuldades do acesso, vive dentro da atividade produtiva os preconceitos que se colocam a partir da cor, né? Ou seja, o negro ganha menos do que um homem não negro.
Uma mulher negra ganha menos do que o homem não negro, que a mulher não negra e do homem negro. Então, assim, e quando você coloca, se você faz o recorte para a idade, para a faixa etária, então aí o negócio é pior ainda. É por isso que as políticas voltadas também para a juventude precisam ganhar mais força. Os jovens, independente da sua raça, estão ainda colocados numa condição desfavorável no mercado de trabalho. É com eles que ficam os trabalhos mais precários, é com eles que ficam os trabalhos menos remunerados, né? Isso não cria as perspectivas mais iguais no mercado, né? É o mercado que, assim, eu não te contrato porque você não tem experiência. Mas se você não me contrata, como é que eu vou ter experiência, né? A juventude brasileira, apesar dos avanços, e a gente, recente, nesse governo mais democrático, nós tivemos a criação da Secretaria Especial para as Questões e Políticas da Juventude. O programa do primeiro emprego não ganhou as condições de alavanque que a gente pensou que ia acontecer. Mas melhorou muito, né? Agora, cabe, obviamente, com que essas políticas públicas sejam mais efetivas para essa juventude brasileira. Não só para o mercado de trabalho, eu acho que para o conjunto daquilo que vive um jovem brasileiro hoje. Os atrativos que podem colocar o jovem numa condição de marginalidade ou de acesso a drogas, a esse tipo de coisa, hoje é muito favorável. Está colocado aí, né? Em contrapartida, precisava ter políticas mais fortes, mais efetivas de cultura na periferia, ter mais acessos a bibliotecas, à leitura, ao fortalecimento educacional, né? À qualificação profissional. Eu acho que esses são os contrapontos para a gente combater a violência e a marginalidade. Não é só a repressão, né? A gente investir nesse... Quando eu dou esses atrativos para a juventude, essa juventude vai buscar isso, né? Então, esse é o diferencial, né? De você, o que é o acesso fácil para aquilo que não vai trazer benefício nenhum para a vida dele, tem que ser acesso fácil também para aquilo que vai trazer benefício. Então, a cultura, ao lazer, a profissionalização, a educação de qualidade, acesso à faculdade, à universidade, né? E eu acho que é isso que vai fazer com que a nossa sociedade avance cada vez mais. Eu conversei então com a Mônica Lourenço Veloso. Mônica, muito obrigado pela presença, foi um prazer tê-la aqui. Podíamos ainda ficar falando muito tempo sobre tudo isso, são questões muito importantes. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço o convite e fico à disposição para quando vocês quiserem conversar, a gente está aqui à disposição de vocês. Obrigada. O Metalúrgicos em Notícia vai ficando por aqui. Eu agradeço a audiência e até o próximo programa.